pessoal lindo, abençoado que está me assistindo nessa hora. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja, como sempre, fico torcendo para que você tenha respondido que esteja bem, que esteja ótimo, que esteja abençoado. E para você que não está, a minha oração, meu desejo do coração é que o Senhor Jesus te faça ficar bem, ótimo, abençoado, feliz. E isso será um grande testemunho, não é? Porque os nossos testemunhos fluem das transformações das nossas histórias, das nossas situações difíceis, que só Ele é capaz de gerar. Bem, queridos, esta semana estou trazendo mais um Bíblia Responde para nós. E eu trouxe assim já esse quadro novamente porque eu recebi assim com urgência uma pergunta que eu não posso mais adiar a resposta. É a pergunta que eu recebi, é uma pergunta que eu recebi pelo WhatsApp de uma pessoa assim que eu amo demais, uma pessoa que vocês vão entender porque eu sou completamente apaixonada por ela, só de ouvir a voz dessa pessoa falando, porque é claro que eu vou reproduzir a pergunta tal qual ela foi enviada a mim pelo WhatsApp. E me diz aí, se você não vai babar nessa pergunta que será feita. Fica aí com a pergunta que foi enviada a mim por essa pessoa que eu amo muitíssimo. Escuta aí. Eu tava vendo seus vídeos, mas minha mãe, e o que a Bíblia nos diz nesse momento de pandemia? Gente, então, coisa mais linda, não é? Eu sou muito suspeita pra falar porque essa é a minha sobrinha Ana Sofia, minha fofa, minha linda, minha maravilhosa, minha tudo de bom. Nós temos inúmeros testemunhos para contar sempre dessa criança e eu sempre falo com muito orgulho dela, porque é uma pessoa que já revela, assim, tão novinha, uma sede muito intensa pelo Senhor, por entender as coisas da Bíblia, por estar na casa de Deus. Isso é uma coisa que preenche muito o meu coração, mas principalmente por ver que ela tem testemunho de crente, hein? Não é só na igreja, não, é fora dela também. Então eu tenho muito orgulho dessa criança. E vejam só que ela assistindo a primeira edição desse vídeo, ela me mandou a pergunta já pra gente fazer a segunda edição. E é uma pergunta muito pertinente, pessoal. Como é viver nesse tempo de pandemia? Eu acredito que todos nós ainda estamos tentando encontrar a resposta adequada para isso, a partir das nossas experiências, vivendo cada dia que a gente vai entendendo a resposta exata para essa pergunta. Um desafio muito grande, é claro que essa não vai ser uma resposta absoluta. Você com certeza tem algo a acrescentar àquilo que eu for falar aqui, e cada um de vocês, com certeza, a partir daquilo que tem vivido, pode acrescentar algo de Deus a essa resposta, e eu te convido a fazê-lo. Eu peço a você que está aí me assistindo que se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você não perder nenhum dos vídeos que é lançado toda semana aqui. Peço para você curtir já o nosso vídeo aí, para deixar aquele incentivo, aquele apoio para o nosso canal, porque sem engajamento isso nos incentiva demais. Mas, além disso, eu te peço para comentar, porque se você tem algo de Deus para acrescentar à resposta dessa pergunta, eu preciso e eu conto que você faça isso, que ao enviar e compartilhar o nosso vídeo, porque eu também conto com você para isso, você acrescente aquilo que Deus tocar em seu coração e possa enviar para uma pessoa que talvez esteja desanimada, desalentada nesse tempo que essa pandemia trouxe de maneira tão inesperada para nós. Mas, antes que a gente responda essa pergunta, antes que a Bíblia te responda essa pergunta, tem o vídeo inicial daqui do canal. O primeiro vídeo que eu publiquei, que foi o que inaugurou esse canal aqui, ele não é nem participante de nenhuma playlist. Vai lá no vídeo 1 desse canal e assiste, porque o assunto que a gente aborda, a temática que eu abordo nesse vídeo é justamente acerca da pandemia. Então lá também temos um pouco da resposta a essa pergunta. Mas, falando aqui, né, a resposta que eu tenho, né, para essa pergunta a partir do que a Bíblia nos fala. A Bíblia é muito completa, ela vai ter inúmeras passagens que podem ser aplicadas a esse contexto que nós estamos passando. E é claro que você aí, enquanto me escuta, vai estar se lembrando de uma outra passagem que talvez eu não inclua aqui. Mas o que eu penso é que como é viver nesse tempo de pandemia? Eu penso dois aspectos principais.
O primeiro, que esses tempos de crises, essas circunstâncias peculiares, inesperadas, de situações assim extremamente sérias e graves, que podem ser crises sociais, que podem ser crises de saúde, que podem ser algum fenômeno natural que aconteceu, enfim, acidentes, né, muito graves, como já aconteceram aí na história, quedas de aviões, explosões, como aconteceu recentemente no Líbano, vulcões em erupção, enfim. Existem toda sorte de acontecimentos que podem ocorrer e que eu entendo como um momento mais propício para a igreja ser a igreja. Significa, não é um momento que traz uma coisa nova. Sou igreja e de repente surgiu aqui uma situação e agora o que farei? Continuará sendo igreja. Só que agora nós temos aqui uma prova da nossa fé. Não é porque ser igreja em meio a uma normalidade, ao estar dando tudo certo, ou apenas algum problema esparso do dia a dia, é muito mais fácil do que você estando num contexto de dificuldade, de pandemia, de desastre natural, enfim. Mas esse é o momento de continuar sendo igreja e fazê-lo com mais intensidade, não é? Tudo aquilo que nós aprendemos com Jesus para ser igreja se intensifica nesse tempo. É tempo de você mostrar ainda mais, não é? Porque é quando a nossa fé está sendo provada pelo fogo e ela tem que sair reluzindo como ouro. A segunda coisa que eu acredito é que, claro, essas circunstâncias trazem mudanças. E não é tempo de a gente bater o pé e fazer birra e dizer eu não aceito isso. Não, porque se você não aceita, você não muda a realidade que está aí e acaba ainda talvez sujando o nome da igreja, que é a noiva de Cristo. Então a noiva de Cristo carrega o nome dele. E é tempo de a gente aceitar que as coisas mudaram, tem que usar máscara, tem que respeitar isolamento social. Se o decreto é para que as igrejas não abram, para que o culto seja online, vamos acatar. Se voltar aos cultos com regra de ter que medir a temperatura, de ter que passar o álcool em gel, vamos respeitar, vamos nos submeter às nossas autoridades em obediência para que isso seja testemunho, porque isso não nos torna menos igrejas. O fato de nós ficarmos, como foi um decreto, por exemplo, aqui em Goiás, 15 dias com as igrejas fechadas, apenas com transmissão de cultos online, não faz de nós menos igreja. Nós ainda somos a igreja de Deus e estar de casa, cultuando de casa, dá margem para inúmeras situações, para você evangelizar o vizinho, para você o culto vem até as pessoas, não é? Você vai até o culto, você às vezes talvez não leva ninguém, mas você traz ele para dentro da sua casa e passa a assisti-lo ali dentro da sua casa. Os vizinhos estão sendo alcançados quando eles escutam aquilo com você. Enfim, você mesmo está cultuando de dentro do seu lar, que é o primeiro lugar de onde a gente já deve começar a buscar a presença do Senhor. E enfim, eu tenho uma interpretação mais abrangente nesse vídeo que eu te falei, que é o original daqui do canal. Fica aí o balãozinho para você clicar e assistir. E eu falei amplamente disso, de como esse contexto que era para desfavorecer, a gente consegue usar ele para que mais vidas sejam alcançadas, para favorecimento, para que todas as coisas cooperem para o bem. Enfim, viver nesse tempo de pandemia é isso. Mas a Bíblia, como esse quadro diz, a Bíblia responde, nos dá respostas. Ela não nos deixa assim perdidos sem saber como agir. A primeira delas está lá em Salmos, capítulo 125, versículo 1. O Salmo 125, verso 1 fala: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu acredito que é o tempo em que a igreja tem que ser mais igreja, mais intensamente aquilo que o Senhor a criou para ser aqui na terra, e a igreja do Senhor permanece inabalável se ela confia no Senhor. Os que confiam no Senhor são inabaláveis, eles são como o monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Assim a igreja do Senhor, se ela continua a confiar e continua a confiar quando as circunstâncias não favorecem essa fé, crendo contra as circunstâncias, como a gente vê o rol dos heróis da fé ali em Hebreus capítulo 11, são pessoas que creram no meio de um tempo
em que nada favorecia a fé, em que as circunstâncias não davam margem a que a pessoa cresce. Abraão, que é o pai da fé, foi o primeiro a comprovar isso. E assim também que são aqueles que fazem parte da igreja do Senhor. Viver nesse tempo de pandemia para a igreja significa confiar no Senhor, e os que confiam no Senhor não se abalam, permanecem inabaláveis. E isso é de um contexto interno, diz respeito ao seu relacionamento com o Senhor. Você busca o Senhor, você conhece o Senhor, e aí você afirma como Paulo: eu sei em quem tenho crido. E à medida que você tem certeza de quem é aquele em quem você confia, isso não te abala. Você pode ver, você pode se entristecer, você pode sim lamentar por todas as perdas de vidas, por toda a situação difícil que é decorrente dessa pandemia. Lógico que vai ficar assim, mas se abalar não, porque você confia no Senhor e você sabe que nada foge do controle e do poder do nosso Deus. E que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Jó fala isso, Jó 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então Deus não sai do controle e os planos dele não são frustrados em momento nenhum. Então você confia no Senhor, você permanece inabalável. Tá, eu permaneço inabalável, mas se você acabou de dizer que eu me entristeço, que eu lamento, que essas coisas me afetam de alguma forma, como é que eu permaneço inabalável? Você permanece inabalável aqui dentro. Inabalável no seu relacionamento e na sua confiança com o Senhor. E a sua atitude exterior reflete isso. E a sua atitude exterior é de buscar, de clamar, de interceder por aqueles que estão precisando, pelas famílias enlutadas, pelas pessoas que estão doentes, para que o Senhor as recupere. Enfim, por todas as situações de necessidade que vão surgindo em meio a esse contexto de pandemia. E aí eu deixo para vocês a referência que está lá em 2 Crônicas. Nós temos duas passagens que eu quero ler com vocês. 2 Crônicas, capítulo 6. Logo após Salomão construir o templo para o Senhor, estão lá naquela solenidade, né, de abertura do templo. E Salomão ora ao Senhor. Aí no capítulo 6, vocês acompanhem comigo aí a leitura que está no versículo 28 ao versículo 30, parte A. Salomão está orando em favor do templo e daquelas pessoas ali, do povo de Israel. E aí ele ora assim, ó. Isso na linguagem NVI. Eu vou colocar aí para vocês acompanharem, porque a linguagem de vocês pode ser diferente. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem e mofo, gafanhotos peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou uma súplica por misericórdia for feita por um israelita, ou por todo Israel, teu povo, cada um sentindo suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção deste templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação. Essa é a oração de Salomão. Salomão está ali orando e colocando diversas situações as quais ele imagina que o povo de Israel possa passar, e diante dessas situações orar e clamar ao Senhor ali no templo com as mãos estendidas para o templo, e ele pede: Senhor, quando isso acontecer, ouve dos céus. E aí ele coloca justamente, ele cita o contexto que nós estamos passando agora, né? Quando em meio a qualquer praga ou epidemia, diz o final do versículo 28, uma oração, uma súplica por misericórdia for feita por israelita ou por todo Israel, e aqui eu posso contextualizar dizendo pelo povo de Deus, ouve tu dos céus o lugar da tua habitação, diz a parte A do versículo 30. A postura exterior daquele que confia no Senhor e permanece inabalável é lamentar sim por todos os problemas que a gente vê por causa dessa pandemia, mas orar e interceder, crendo que o Senhor ouve dos céus, que é o lugar da habitação dele, e que essa é a postura que ele ordenou à igreja que tivesse no meio em que ela está inserida, nesse mundo que ela foi enviada para cumprir um propósito. E aí eu convido você a ler comigo também 2 Crônicas, capítulo 7. Nós vamos ler os versículos 13 a 15. Você vai ler comigo aí 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13 a 15. Se eu fechar o céu, e essa aqui já é a resposta do Senhor para Salomão. Vamos ler a partir do versículo 12 para ficar mais entendível? Salomão
orou, despediu o povo, foi para casa, e aí o Senhor lhe apareceu de noite e disse, versículo 12, o Senhor lhe apareceu de noite e disse, ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. E aí vem aquele versículo que muitos têm usado, que é uma palavra já conhecida da igreja, esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E aí, o versículo 15 encerra dizendo, de hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Essa foi a resposta do Senhor. E eu vejo que muita gente usou esse versículo, muitas vezes não olha o contexto. Olha Deus falando claramente. Salomão disse, quando houver uma praga, quando houver uma epidemia, e algum israelita ou todo Israel orar a ti, Senhor, ouve do céu o lugar da tua habitação. E o Senhor responde, sim, eu ouvi a sua oração, e se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, ele fala, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, o povo, aquele mesmo povo que confia no Senhor e que permanece inabalável como o Monte Sião, orar, buscar, se arrepender, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E diz, e de hoje em diante eu faço esse compromisso, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Ou seja, Salomão já estava antevendo o contexto em que uma epidemia, uma praga poderia ser enviada, e a oração do povo em favor dessa situação. E o Senhor estava dizendo, se eu fizer isso e o meu povo, que se chama pelo meu nome, buscar, então eu virei dos céus. E eu acredito que o Senhor tem usado não somente esse tempo, mas qualquer tipo de circunstância adversa como essa, fora do normal, fora do que a gente espera que aconteça, tão difícil, tão gravosa, tão triste como essa pandemia, com toda certeza, aqui dentro é para permanecer inabalável na confiança no Senhor. E por isso mesmo, externamente, a nossa posição é de intercessão, de oração, de clamor e de ser mais igreja do que nunca, um luzeiro neste mundo, uma luz nas trevas e na escuridão. Eu acredito que é isso que a Bíblia está dizendo, que é viver nesse tempo de pandemia. E eu encerro esse vídeo dizendo a vocês, a igreja primitiva tinha um contexto de perseguição aos cristãos muito ferrenho, onde eles eram mortos de maneira brutal. Muitos dos discípulos que eram da igreja primitiva, assim que Jesus foi assunto aos céus, e eram daquela igreja que é modelo para a igreja de hoje, morreram de mortes terríveis. E os primeiros cristãos foram assim, foram mortos de maneira cruel. Hoje em dia, a igreja também ainda é perseguida. Talvez antes da pandemia aí você estava na sua vida normal, servindo ao Senhor, sem nenhum tipo de restrição, e está dizendo que está tudo certo, mas ao redor do mundo existem inúmeras pessoas sendo perseguidas pela sua fé. E agora, muito mais. A pandemia aumentou isso muito. E eu acho que muitos de vocês podem até estar acompanhando o que está acontecendo lá na China. O quanto essa perseguição tem se tornado ainda mais pesada para os cristãos. E não é difícil encontrar notícias assim na internet. Se você buscar, você vai encontrar notícias desse tipo que mostra a situação de perseguição aos cristãos, desde tortura até a morte, por professarem sua fé, por crerem em Jesus. E a igreja está lá. A igreja não diminui, o evangelho não retrocede nesses países de perseguição religiosa. A igreja primitiva não parou, por isso que eu e você hoje somos igreja, porque eles continuaram a propagação do evangelho, porque a igreja é a noiva de Cristo, ela leva o nome de Jesus e é Jesus quem a guarda, é o Senhor quem a garante. Então o que eu quero dizer para você é, os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, eles não se abalam. Eles não se abalam, mas permanecem para sempre. Essa pandemia não abala a nossa estrutura. Nós continuamos sendo a igreja. Talvez você esteja aí um pouco desanimado com a situação que você veja ao seu redor,
Mas não tema. A igreja do Senhor não morreu. Ela não parou. E aquele que a sustenta não vai deixar ela acabar. Nós não acabamos porque nós estamos sustentados nele. E por mais que o inimigo se levante neste mundo, porque ele é o príncipe deste mundo, ele não vai sobrepujar a igreja. É como o Senhor diz: e edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Acredite, você é inabalável como igreja do Senhor. E é assim que é viver nesse tempo de pandemia. Permaneça inabalável e orando e clamando e intercedendo e sendo a igreja que o Senhor te chamou para ser mais do que nunca. Seja luz. Em nome de Jesus. Eu te agradeço por ter me assistido mais uma semana. Agradeço a linda do meu coração, para quem eu mando um beijo. Titia te ama muito. Fico muito feliz com a sua pergunta. E muito, muito feliz por você estar experimentando esse desejo de ouvir a Jesus, de conhecê-lo. Eu te amo demais. Muito obrigada. Você que quer mandar a sua pergunta, que quer participar desse quadro, deixa aí nos comentários a sua pergunta. Manda pra mim no direct do Instagram, enfim. Aonde você quiser deixar sua pergunta, entre em contato comigo, manda sua pergunta que eu vou ter o maior prazer de buscar na Bíblia e responder para você, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês, muito obrigada por ter me assistido. Semana que vem, se Deus nos permitir, nós estaremos aqui mais uma vez e tchau, tchau.